Fala, meu povo! Você já parou para pensar se as suas amizades são amizades verdadeiras? Você já pensou que mesmo dentro da igreja a gente insiste em falar assim, não, eu só confio em Deus, maldito o homem que confia no homem. Sabe que a gente tem um problema de confiança, a gente cria um inimigo invisível, o invejoso, aquele que nos quer mal, e a gente deixa de cultivar as nossas amizades por conta disso. Mas aí, pensando nisso, você já falou assim, cara, eu não sei, será que meus amigos são amigos mesmo? Ou será que eu devo ter amigos? E quando fala nas escrituras, maldito o homem que confia no homem, tá falando para eu não ter amigos? Que loucura! O que a Bíblia fala sobre isso? É isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje, então quero que você fique aqui até o final, cara, porque eu quero que você tenha um entendimento muito melhor sobre amizade, sobre como confiar nas pessoas e ter certeza que os seus amigos são amigos verdadeiros. Eu sou o Léo Soares, você está no meu canal, você pode fazer parte dele também. Como você vai fazer isso? Você vai se inscrever, curtir, comentar, compartilhar, você tem que participar, rapaz. Tem diversas formas de participar aqui do canal, a primeira delas é do Palavra em Movimento, que é o nosso canal devocional. Todos os dias a gente está aqui colocando palavras direto do coração de Deus para a sua vida. Eu tenho certeza que vai te abençoar demais. E ó, você pode também ser membro aqui do canal, como essas pessoas estão aparecendo aqui embaixo, cara. Quando você se torna membro, você abençoa para que a mensagem do evangelho que está chegando aqui nesse canal, que chegou na sua vida aí, chegue mais longe. Então seja membro, cara. Clica aqui embaixo, seja membro e faça parte. E por último, não menos importante, deixe seu comentário aqui embaixo, cara. Eu quero saber de onde você é, qual é o nome da sua igreja, você que está vendo esse vídeo, se você entendeu, se você tem amigos que são mais chegados do que irmãos, se você acha que amizade não é pra gente confiar de fato, cara, deixa aqui embaixo nos comentários e assiste até o final, porque eu tenho certeza que eu vou mudar a sua, eu vou mudar o que você tá pensando aí, cara. O texto que a gente vai falar hoje está em Provérbios 18, 24, e eu vou ler aqui para vocês. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que um irmão. Cara, esse texto é muito profundo. A gente às vezes acha que Provérbios é um livro de mandamentos, mas é um livro de provérbios, é um livro de conselhos. Então, Provérbios é muito importante que a gente pense sobre o que está sendo dito aqui. Esse versículo não está falando para a gente não ter amigo. Ele está dando exemplo de dois tipos de amizade. A primeira, a amizade artificial ou superficial, que é o que a gente vê muito por aí. A gente vê uma amizade que enche, né? Que enche o mundo ao seu redor, que tá todo mundo à sua volta e seu amigo. Sabe lá no Facebook, que é amigo do Facebook? Tá? Essa é a amizade superficial. E o segundo tipo é a amizade verdadeira, que é rara de encontrar. E ó, no final do vídeo, eu quero destrinchar com você tipos diferentes de amizade. Eu tenho uma tese muito diferente sobre amizades e eu fico aqui até o final comigo porque eu quero que você entenda e talvez a gente consiga fazer até um joguinho para que você entenda na sua vida quem é seu amigo, quem é seu colega, quem é seu melhor amigo. Eu tenho certeza que vai ser um quebra-gelo bacana para a gente entender sobre amizades. Eu quero responder 3 perguntas sobre esse tema que eu tenho certeza que vai clarear a sua ideia de amizade. Mas antes, cara, eu quero dar um exemplo muito importante sobre a amizade verdadeira. Porque às vezes a gente fica assim, cara, eu não posso confiar nos meus amigos e tal. E a gente tem lá em Marcos, no capítulo 2, do 1 ao 12, a história do paralítico, que 4 amigos dele o ajudam a chegar até Jesus. Jesus estava pregando numa casa. Mas quando Jesus pregava, cara, uma multidão chegava ao redor porque as pessoas queriam ver milagres. As pessoas queriam receber milagres. Queriam receber a bênção daquele que estava abençoando geral. Então, 4 amigos pegam um amigo deles, botam numa maca, traduzindo aqui para nós, botam numa maca e levam até Jesus. Alguns homens vieram trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura baixaram a maca em que estava deitado. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Isso que é a amizade verdadeira. É carregar o fardo do outro. É fazer sacrifícios pessoais. É ter fé quando o outro não tem mais. É abastecer a fé do outro. São amizades verdadeiras.
talvez você não tenha encontrado na sua vida amizades verdadeiras. E talvez por isso você é tão decepcionado com as amizades. Talvez você tenha uma expectativa que ela não foi suprida. E em nome de Jesus ela vai ser suprida. Porque nesse vídeo você vai entender o que é uma verdadeira amizade. E uma pergunta que eu já faço para te desafiar. Você teria 4 amigos para te carregar até Jesus? Ou será que no momento difícil você descobriria que você está sozinho? E a primeira pergunta que surge é: com quem eu devo fazer amizade? Isso é uma pergunta importante e relevante, porque talvez a gente esteja errando as pessoas que a gente está fazendo amizade. E o errado não é fazer amizade, é com quem. E um texto de Provérbios 17 diz assim: o amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. O texto deixa claro que a amizade ela não é testada no churrasco. Churrasco é muito bom. Eu assistir jogo do Cruzeiro é muito bom. Faz o carro imediatamente. Mas é muito bom. Mas se não for provada no hospital, se não for provada no trabalho, e aqui eu não falo de emprego, mas eu falo assim, do serviço na igreja, da ajuda na mudança, e não é se tiver churrasco no final não, a ajuda da mudança. Nas dificuldades da vida, essa amizade não tem substância, como diz os mais antigos, não tem substância. Um bom exemplo de amizade é Davi e Jonatas. 1 Samuel 18, 3 e 4 fala assim: então Jonatas fez aliança com Davi, porque o amava como a si mesmo. Jonatas tirou a capa que estava vestindo e deu a Davi, junto com suas roupas, até a sua espada, o seu arco e o seu cinto. Sabe o que é interessante sobre esse exemplo que eu dei de Davi e Jonatas? Porque as amizades que a gente tem hoje em dia são tão ruins, que Davi e Jonatas precisam ser gays para ser uma amizade verdadeira. O povo acusa de homossexualidade porque não sabe o que é amizade de verdade. Porque não tem amigo de verdade. Para isso tem que ser romance. Porque amizade de verdade já tem que ser romance. Porque não existe amor na amizade. E eu falo isso muito porque o homem tem dessa. A camaradagem. Que no fim não vira uma amizade de verdade, é só pela zoeira, é só pela brincadeira. Mas o exemplo bíblico aqui não é de homossexualidade, não é de romance, é uma amizade verdadeira, firmada no Senhor. Olha essa besteira, gente. Tá, que vida vocês estão vendo? Ai, meu Deus do céu. O YouTube não cancela esse vídeo. Cara, a verdade é que quando você adoece, quando você perde o emprego, quando você está totalmente desestabilizado, é aí que você descobre quem são seus amigos. Amigo de verdade não é medido pelo que dá, mas pelo tanto que ele está disposto a carregar junto. Tem que observar quem permanece só quando você está ganhando, quando o time está ganhando, ou quem fica na adversidade, quem fica na luta. Cara, ora a Deus pedindo para ele clarear a sua mente, para ele descortinar na sua frente quem são os Jonatas da sua vida, quem são os Davis da sua vida. Segunda pergunta, que é muito relevante, porque ela complementa a primeira, né? A primeira, com quem eu devo fazer amizade. Então, a primeira é respondida assim, eu preciso observar quem é de verdade, quem está fechado comigo ou não. E a segunda pergunta complementa: devo ter amizade com pessoas não cristãs? 1 Coríntios 15, 33 fala assim, não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. É óbvio que a gente vai ler esse texto e fala assim, tá falando aqui que eu não posso ter amizade com não cristão, olha só, tá falando no texto bíblico que você acabou de ler em Coríntios. Então não posso. Fato é que lendo a Bíblia a gente vai ver que Jesus se relacionava com pessoas que não tinham a mesma fé que ele. Mas a gente vê que Jesus era o ponto de luz, era a influência e não o influenciado. Agora a gente tem outro exemplo bíblico, que é o exemplo de Sansão. Sansão se deixou levar pelas alianças erradas. Sansão deixou que as más companhias corrompessem os bons costumes dele. Juízes 16:1, a gente vê uma parada, olha só. Depois, Sansão desceu a Gaza, viu uma prostituta e foi ter com ela. Caraca. Onde que ele aprendeu isso? Onde que ele aprendeu isso? Se nem cortar o cabelo, se como Samuel, ele estava separado para Deus. Que loucura é essa? Onde que... Meu Deus do céu. Onde vocês estão aprendendo essas coisas? Talvez seja com os amigos. Com os amigos que você está andando. Eu quero no final
fazer essa distinção. Fica aqui comigo que eu tenho certeza que vai te abençoar. Cara, eu tô querendo dizer o seguinte, não é que você, já respondendo a pergunta, né, cuidado com o nível de amizade que você tem com pessoas não cristãs. Não é que você não deve andar com elas. Você precisa ser a influência. Mas cuidado com o nível de influência. Ó, com o nível de amizade. Nível de influência também. O nível de amizade que você está tendo com pessoas não cristãs. Pensa num colega de trabalho, de faculdade, que toda vez que você anda com ele, ele é gente boa, ele é engraçado, mas toda vez que você encontra com ele, você sai mais afastado de Jesus. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Se você acha que não tem, você que está errado. Talvez você, sabe aquela piada que o pessoal fala assim, minha mãe falando para eu não andar com fulano, que fulano vai me levar para o mau caminho, mal sabe ela que eu sou o mau caminho. Pois é, talvez você seja um mau caminho. Amizade que te afasta da fé não é amizade, não. Tenha amizades, né? Tenha relacionamentos saudáveis com pessoas de fora da fé. É importante porque você precisa levar Jesus para essas pessoas. Você precisa ser luz na vida dessas pessoas. Agora, cuidado com o nível de intimidade que você traz com pessoas que não compactuam da sua visão de reino, da sua visão de mundo. Cuidado, que elas vão sim exercer influência na sua vida. As más companhias corrompem os bons costumes. Pergunta que você deve se fazer é: essa pessoa me leva para perto de Jesus ou para longe? Se for para longe, você já tem sua resposta. Terceira pergunta importante sobre a amizade é: a amizade é uma via de mão dupla? Gálatas 6:2 fala assim: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Relacionamento unilateral não é relacionamento. Palavra do momento: você está em um relacionamento tóxico. Você está sendo explorado. Se você dá demais e não recebe, e não que você tenha que fazer para receber, mas se você só dá nessa relação, se você só abençoa, se você só carrega o fardo e a pessoa está só andando com você, tem algo errado. Se a pessoa não se doa, não é um relacionamento saudável. Não é um relacionamento que você deva estar. E isso se aplica para amizade, para o seu relacionamento amoroso também. Porque talvez você vai casar com alguém que quando você está 10%, ela continua dando 50% dela ali, ou menos. Ou seja, a pessoa nunca está com você. Então você precisa refletir se vale a pena essa amizade. Porque às vezes a pessoa é engraçada, mas engraçado, gente. Digita ali no YouTube Jonathan Neymer. Ele é engraçado. Eu não preciso nem conhecer ele para saber que ele é engraçado. Ele é muito engraçado, diga de passagem. Paulo e Timóteo exemplificam bem isso aqui, ó. 2 Timóteo 1:4. Fala assim: recordo-me das lágrimas que derramaste diante de Deus. Desejo revê-lo para encher-me de alegria. Isso é chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, festejar e lutar com os nossos amigos. É muito importante, é muito relevante. Então, assim, cara, fica de olho nisso. Porque senão você pode estar... Você tá num relacionamento que nem é amizade, cara. Nem é amizade. Aí você vem, vira pra mim e fala assim: não posso confiar em ninguém. Mas você tá confiando sempre na pessoa errada. Pensa nisso. Um exemplo claro. Sabe aquele amigo que só te procura quando tá precisando de alguma coisa? Amigo? Não é parceria, não. É interesse. O que você tem para me oferecer? Agora, sabe quando você conta uma coisa pra pessoa, a pessoa parece que desanimou? Porque você contou a bênção pra pessoa? Aí você fala assim: não posso contar que vai estragar. Ah, larga de ser besta. Se você acredita nisso aqui, você para com ele. Larga de ser besta. Não vou contar que vai estragar. Você está trazendo gente ruim para sua vida. A pessoa fica triste com a sua vitória. E a culpa é do karma, é da inveja. Eu sei que... Gente, oh Deus, não deixa eu xingar, não. Xingar esse povo. Cria vergonha na cara. Olha, inveja. Deixa eu continuar o vídeo aqui, senão eu vou até estressar com esse povo. Tô aguentando mais pra eu falar de inveja. Gente, nós vamos fazer um vídeo sobre isso. Você quer um vídeo sobre inveja aqui no canal? Bota aqui embaixo. Nós vamos fazer um... Não, nós vamos fazer. Mas deixa aqui embaixo. O que você acha sobre inveja? Porque me irrita, gente. Me irrita crente. Acreditar em inveja é signo pra mim. Entendeu? É quase um signo novo. Pelo amor de Deus. Mas é isso. Reflita se as pessoas que estão com você, elas abririam um telhado para te carregar até Jesus. E se você faria o mesmo. Mesmo sem... receber nada em troca. Amizade é sobre se doar. Relacionamento é sobre se doar. Ser irmão, que a gente fala, é sobre se doar.
Não é só sobre todo mundo frequentar a mesma igreja, fazer parte da mesma denominação, ó, legal demais. Não, não, não. É sobre se doar. É sobre amar uns aos outros. Bom, o que a gente pode concluir? Que o cristão ele não foi chamado para viver isolado dentro de uma bolha. Então ele pode sim ter relação com pessoas não cristãs, amizade, tá, gente? Quer que a gente faça um vídeo sobre julgo desigual, clica aqui embaixo. Acho que é relevante também. Como a gente falou sobre amizade com pessoas de fora, intimidade, eu acho que já respondeu sobre julgo desigual. Mas se você quer tirar mais dúvidas, deixa aqui embaixo. E eu sempre falo, quer tirar dúvidas? Pode me chamar no WhatsApp, gente. Meu WhatsApp tá aqui na descrição. É só me chamar. Léo, não entendi isso aqui no vídeo. Né? Comenta aqui embaixo, mas pode me chamar no WhatsApp também. Estou disponível. Não o tempo todo, porque posso estar trabalhando, mas aí eu te respondo depois, mas eu vou responder. O fato é que as nossas verdadeiras amizades nos levam para perto de Deus. Então reflita sobre isso, cara. Eu quero que você reflita sobre isso. Se as suas amizades têm te trazido para perto de Deus ou não. E como eu prometi, eu quero fazer aqui um teste de amizade. Né? Eu notei que eu gosto de estatística, gente. Então eu criei um teste de amizade, né? Vai ser muito simples, mas eu quero que você entenda as diferenças. Então, primeiro tem 4 categorias de amizade que eu coloquei aqui, né? E eu quero que você entenda a primeira. Ó. A primeira são colegas. Colegas. Você divide alguma coisa com a pessoa. É uma pessoa do trabalho, é uma pessoa da faculdade, é uma pessoa que é lá da igreja. Vocês são colegas. Por quê? Você tem um grau de intimidade moderado para baixo, moderado para distante, não tem muita amizade, mas você brinca, você conversa, né, vocês interagem, talvez vocês convivam durante o dia, vocês são colegas, não são amigos, colegas. Né? Um exemplo bíblico que a gente pode dar são os discípulos de Jesus. Você percebe na história bíblica que eles, pelo menos a maioria deles ali, ou metade pelo menos, se conheciam de certa forma. Eles eram colegas, todos os pescadores ali eram colegas. O segundo grau aqui são os amigos. Os amigos eles estão um pouquinho acima dos colegas. Você tem um pouquinho mais de intimidade, né? Você interage mais. Pensando assim na igreja, por exemplo, né? Não é só alguém que você conhece. É alguém que talvez você sai para comer depois do culto, né? A galera que você senta junto na igreja. Quando vai para o acampamento, vocês ficam de grupinhos. São amigos, pô. Então, assim, é muito importante que a gente tenha amigos, vão brincar com a gente, vão nos dar apoio também, né? Os amigos nos apoiam, são felizes com a gente. Mas uma coisa que a gente precisa entender são os níveis de intimidade. E aqui eu quero separar o terceiro e o quarto grau. O terceiro grau são os nossos melhores amigos. Os nossos melhores amigos, muitas vezes a gente tem a intimidade maior. Talvez esteja também na nossa rotina e tal, mas são pessoas que a gente passa mais tempo junto, são pessoas que a gente traz para dentro da nossa casa, que a gente tem mais intimidade, que a gente se abre mais, né? São as pessoas mais próximas que nos conhecem, caminham conosco. Mas às vezes os nossos melhores amigos não são ainda aqueles a qual a gente recorre quando a gente precisa de uma oração. Acontece. Quando a gente precisa realmente de um conselho que vai mudar tudo. E eu criei esse quarto grau, que são os nossos amigos espirituais. Eu acho que assim, para ser amigo espiritual, ele tem que ter passado pelo amigo, melhor amigo. Eu gosto de exemplificar isso porque o amigo espiritual às vezes nem mora perto de você. Mora em outro estado, mora em outra cidade, talvez você mudou, mas o amigo espiritual ele está ali. É alguém que você pode recorrer, é alguém que você pode conversar, é alguém que pode transformar através da oração, do apoio, a sua vida. Ele vai te ajudar. Eu vou colocar aqui na descrição o que é cada um. E aí eu quero que você coloque aqui nos comentários. O que você achou, se você pensa dessa forma. Você falou assim, Léo, nunca pensei que pudesse ser dessa forma. Coloca aqui embaixo. Coloca aqui embaixo. Vai ser bacana, vai ser uma conversa, uma interação legal sobre colega, amigo, melhor amigo ou amigos espirituais. Resumidamente, ficar desse ano. Colega. Né, uma convivência e parceria superficial. Amigo, confiança parcial e um apoio emocional. Melhor amigo, confiança plena e cumplicidade. E aí, amigo espiritual, é confiança na fé e suporte eterno. Fato é que nem todos os amigos vão estar conosco em todos os momentos. Né? Às vezes a gente vai passar por um momento difícil, não é nem porque a pessoa não quer que ela não vai estar com a gente. A gente precisa ter
sabedoria para decidir, para definir os graus de intimidade na nossa vida. Agora eu quero fechar com o texto bíblico, Romanos 12:5, que fala assim: assim, em Cristo nós, que somos muitos, formamos um só corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Cara, Deus não te deixou sozinho. Ele não te deixou desamparado. Além dele estar presente, que a gente às vezes não consegue ver, mas ele está presente. Ele nos deixou uma família, que é a sua igreja. E não fala sua igreja local, templo, 4 paredes. Ele deixou um organismo vivo, ele deixou pessoas para cuidar de você, para caminhar com você, para andar com você. Então, cara, confia no Senhor, que o mais ele fará. Fala, meu povo! Esse é o momento da leitura de comentários e o seu comentário pode aparecer aqui no vídeo, então deixa o comentário aqui embaixo. Vou ficar até esperando aqui. Fechadinho enquanto você comenta. Agora que você já comentou, vou ler o primeiro comentário, que é do Marcos, e ele está falando assim: fala, irmão, sou Marcos da Lagoinha Sydney aqui da Austrália. Lidero um GC aqui, cara, amanhã estarei responsável por trazer esse estudo. E com toda certeza seu vídeo trouxe muita clareza em relação a como falar isso de maneira direta e fácil para homens que têm a mente mais fechada do meu GC. Obrigado, irmão. Edificou muito o meu estudo. Glória a Deus pela sua vida. Marcos, muito obrigado. Fico feliz porque é a ideia do canal. A gente conseguir trazer clareza, trazer facilidade para a gente tratar de temas tão espinhosos às vezes na Bíblia. Sei que às vezes a Bíblia tem alguns temas muito que são tabus na nossa sociedade, mas a gente está aqui para trazer a verdade das Escrituras. Muito obrigado pelo seu comentário. O segundo comentário é do Diego e ele está falando assim: graça e paz, mano. Somos do GC Peregrinos de Guaíba, Rio Grande do Sul, Lagoinha Canoas. Deus abençoe a todos. Fala, Diego, meu querido. Sua igreja é top demais, meu filho. Tamo junto demais. Grande abraço. Vamos pra cima. Eu tenho certeza que Deus vai fazer ainda mais. E o último comentário aqui é da Cláudia e ela tá falando assim: olá, Léo. A paz de Cristo. Tem um GC Filhas do Aba, Santa Catarina, Balneário Pissarras. Seus estudos me ajudam muito a ter mais entendimento. Louvado seja Deus pela sua vida. Cláudia, amém. Glória a Deus. Eu fico muito feliz quando eu leio comentários como esse. Eu fico realmente muito feliz. Então, Cláudia, Deus abençoe sua vida, continue te usando, te capacitando para atingir muito mais pessoas. Pessoal, Deus abençoe a vida de vocês. Não esquece, cara, deixa seu comentário aqui, se inscreve no canal se não for inscrito ainda e vamos para cima.